Bom dia, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos à nossa live anti-abandono. A live de hoje ela é exclusiva aqui do nosso perfil do Instagram, não estará disponível no YouTube e é uma maneira da gente concentrar a nossa comunidade dentro da plataforma do Instagram. Sejam bem-vindos todos vocês, é sempre um prazer e o tema dessa live de hoje é, sem dúvida alguma, um dos temas mais pedidos da minha audiência, ou seja, vocês. Afinal, esse tema, abandono, rejeição, separação, é um tema muito constante e presente na vida de vocês, infelizmente. Então, dito isso, sejam todos muito bom dia Cris, bom dia Robertinha, bom dia Dione, todos vocês sejam muito bem-vindos. Já enviei essa live para alguém especial, traga essa pessoa aqui para a live e nós vamos começar. Bom dia, querido André, sejam todos bem-vindos e hoje o meu compromisso com você é provar para você que o abandono não é uma realidade, o abandono é uma interpretação, é uma maneira como você enxerga aquilo que acontece com você e, portanto, o abandono ele não é uma sentença. Todos vocês que se consideram abandonados, isso é um ponto de vista e a gente vai mudar isso daqui hoje. Para a gente começar, eu quero trazer você para mim e eu quero perguntar, francamente, existe aqui uma máxima nas nossas lives e essa máxima é o seguinte, aqui não dá para mentir, nós estamos juntos, somos família e aqui não dá para falar, contar história, então eu gostaria de perguntar para quem está ao vivo aqui, quem aqui já foi abandonado? Escreva aí, eu já. Quem aqui já foi abandonado? Escreva, eu já, e eu quero conhecer você. Para ser sincero, também nessa minha pergunta, eu gostaria de assumir aqui que eu também já fui abandonado. Então, há muitos anos atrás, isso aconteceu comigo. E quando isso aconteceu comigo, não era apenas um namoro. Se bem que namoro nunca é apenas um namoro. Namoro é uma relação, uma troca de não apenas emoções, mas também de propostas de vida e, por isso, o futuro. E eu já fui abandonado sim. Todos vocês que estão escrevendo eu já passaram por algo muito semelhante àquilo que eu já passei. Fato é que esse abandono ele não ocorreu necessariamente apenas no viés afetivo, socioafetivo, ou seja, um relacionamento, mas também experiências na infância. Então muitos estão colocando assim, né? Eu já na infância, o meu pai. Então, essa experiência de ser deixado para trás, naturalmente é uma experiência que ela influencia diretamente a forma como você vai se ver após essa experiência e esse episódio. E o que eu quero propor para os senhores e senhoras esta manhã é que esse abandono ele é muito mais interpretativo do que real. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu e você não somos passíveis de abandono. Isso por quê? Porque tanto eu quanto você, nós temos características valiosas. Nós temos decisões a ser tomadas. E por isso, ficar para trás não é uma regra, não é uma obrigação. Então, quando a gente fala sobre abandono, nós estamos falando de uma experiência de rejeição que ela foi manifestada através de uma separação. Então, muitos de vocês vivenciaram essa experiência após o término de um relacionamento ou através de uma experiência negativa ligada à infância. Mas o abandono em si, ele acontece quando você acredita que não consegue seguir em frente. E por isso, a sensação que você tem é de algo ou de alguém que foi abandonado. E aí eu sempre tenho aqui um desenho, né, disso que eu estou explicando para você, eu vou utilizar essa ferramenta aqui para explicar. Vamos lá. Se eu pegar esse tripé, esse gimbal aqui que está comigo, que eu uso para fazer as lives no YouTube, no Instagram aqui, e eu levar esse gimbal aqui até a rua da minha casa, ou até a pracinha que tem aqui perto de onde eu moro, se eu coloco esse objeto naquele lugar, eu estou abandonando esse objeto. Isso acontece porque esse objeto ele não tem inteligência
ele não tem informação e, portanto, ele não tem recursos para se levantar do lugar que eu o coloquei. E é exatamente por isso, pela falta de recursos, pela falta de inteligência, que esse objeto ele foi abandonado. Porque a depender de si próprio, ele não consegue se levantar dali. A questão é que essa verdade ela é compartilhada com a maioria das pessoas da nossa geração. A cada 10 pessoas que sofrem a experiência da rejeição, 8 consideram um abandono. E o abandono, ele é um reflexo de você não conseguir seguir em frente. Então, quando você não consegue seguir em frente, há uma postura natural de rendimento. Então é como se você se entregasse ali para aquele episódio e a partir desse momento existe uma dificuldade significativa de uma nova vida. Novos amores, recomeço e aí por diante. Então o ponto a ser tratado aqui essa manhã é como adquirir uma postura anti-abandono e a partir desse momento ressignificar essa experiência de separação ou rejeição para que você de fato não fique preso a essa experiência de ter sido deixado para trás. Então hoje eu quero abordar com vocês 3 posturas para que você nunca mais seja abandonado. E eu sei, talvez você escute isso e diga, Bulhões, isso é impossível, como é que uma pessoa pode nunca mais ser abandonada? E eu digo isso com experiência, porque a partir do momento em que eu coloquei em prática o que eu vou te ensinar nessa live, essa experiência de abandono nunca mais aconteceu comigo. Vamos lá. Para começar, a primeira experiência de abandono que eu tenho consciência, e existem aquelas que você não tem consciência, foi afetiva e emocional. Quando houve essa separação, a sensação que havia dentro de mim é que eu não conseguiria continuar. E eu não conseguiria continuar necessariamente não é porque eu não tinha energia, mas sim porque não havia motivação. Essa motivação acontece principalmente quando você está apaixonado por alguém. E ao se apaixonar por alguém, você consegue me ouvir? Eu decidi fazer essa live no Instagram para ver se a gente resolvia os problemas da plataforma. Nós temos tido aqui alguns problemas no Instagram frequentemente. E aí eu optei por usar meu celular, o principal, para fazer essa live só no Instagram para não ter problema. Mas a live começou a travar. E a gente vai continuar, porque o que eu ensino a você é a resiliência, né? Assim, então a gente vai continuar. Pois bem. Então, quando existe essa experiência, quando houve essa experiência de separação, naquele momento eu não tinha motivação de enxergar uma vida sem a pessoa. Afinal, quando se ama alguém profundamente, não há um plano B nas nossas vidas. E é exatamente essa a dificuldade que vocês enxergam em conseguir se reerguer. A partir desse momento, é necessário entender como recuperar a motivação para seguir em frente e não ficar para trás. Então, o primeiro ponto a ser analisado por você é o seguinte: como é que você vai usar da dor e transformá-la em motivação para que você consiga seguir em frente? E, cruamente, a palavra é vingança. Eu sei que você já deve ter escutado aí que a vingança nunca é plena. Ela mata a alma e envenena. E isso é verdade quando você não consegue usar a vingança da maneira correta. A vingança usada da maneira incorreta faz com que você tente se vingar daquela pessoa fazendo algo contra ela. Sendo que, na verdade, a vingança sábia é quando você se vinga da pessoa fazendo algo ao seu favor. Então, um exemplo. Quando você fica com outra pessoa para causar ciúme, isso é uma vingança péssima. Ou quando você começa a fazer greve de fome, isso é uma vingança muito ruim. Quando você se destrói ou se desconstrói para tentar mostrar para o outro que você está no fundo do poço, isso é algo péssimo e não vai dar certo. Agora, quando você usa ao seu favor essa energia de separação
para focar em você e construir uma versão melhor, que essa pessoa que deixou você para trás não terá acesso, aí sim, você começa a usar a energia do fim para focar em um novo começo. De maneira bem resumida, é aquela história da mulher que ela é deixada para trás, porque talvez o seu parceiro ele não achasse ela bonita o suficiente, e a partir desse momento ela toma a decisão de se cuidar. Então ela passa a cuidar da sua aparência, ela passa a cuidar dos seus hábitos, ela começa a treinar, e todas essas mudanças, elas, embora pareçam superficiais, elas têm um resultado surpreendente. E o resultado em questão é que agora essa mulher, ela se vê de outra forma. E se ela se vê de uma outra forma, ela também se posiciona de uma maneira diferente. Quando você está no fundo do poço, é muito difícil que você enxergue valor em si próprio. E é muito mais fácil que você enxergue valor em quem te deixou para trás. Mas, quando você toma essa decisão de canalizar a energia do fim para se reconstruir, agora a sensação que você tem é que você se basta. E isso é extremamente importante nessa quebra de encanto. A maneira mais segura de quebrar um encanto ou a paixão que você ainda sente por alguém é, sem dúvida alguma, a forma de você se apaixonar por si próprio. Essa maneira de se apaixonar por si vai quebrando algumas crenças negativas que a gente vai colecionando ao longo da vida. Dentre elas, a crença é que você não merece coisas boas. Porque se as coisas boas acontecem, lá na frente vai ter uma coisa pior. Quando você toma a decisão de se cuidar, investir em si próprio, agora não existe tanto esse medo porque você entende que as coisas dependem de si. E se elas dependem de você, ao invés de se enxergar incapacitado, você se vê responsável. E o conselho que eu te dou nesse momento é: usa essa energia de separação ou essa energia de dor para você reconstruir a pessoa que você é. Experimente, dentre aquilo que eu vou te falar e ensinar essa manhã, novos hobbies: caminhar, correr, treinar, e que esses hobbies estejam ligados diretamente a atividades físicas. O poder da atividade física cientificamente é comprovado no impacto da autoestima. E eu preciso fazer essa pergunta: você faz algum tipo de atividade física? Sim ou não? Escreva aí nos comentários. Isso. Muito bom. É isso aí, Breno. Eu tomei a decisão, galera, de fazer essa live hoje só no Instagram para ver se não vai dar problema. Porque as lives anteriores estavam dando alguns problemas aí. Mas amanhã nós voltamos com a live no YouTube também, porque amanhã tem a live Conselhos Amorosos. Mas eu quero trazer isso aqui para você. Vamos lá. Você faz alguma atividade física, sim ou não? E se sim, conta aí pra gente. Qual a atividade física que você faz? Né, tamo junto, Sal. Não, hoje é no amor. Até agora. Sim ou não? Escreva aí. Ó, pior é ser personal e não ter força para cuidar de si mesmo. É preciso ajustar isso daí, amiga. Show. Então vamos lá. Muitos estão falando que vão começar agora. Isso vai ser muito importante. Beleza, qual que é o poder e qual que é o impacto das atividades físicas? O impacto da atividade física ele é diretamente proporcional à autoconfiança. E isso não está, isso está ligado. Primeiro, presta muita atenção, isso aqui está ligado. Primeiro, ao impacto que você tem em relação ao que você faz. Então, a cada vez que você quebra uma promessa, e aqui eu vou dar alguns exemplos, tá? Um exemplo. Você fala que você vai acordar cedo, você não acorda. Você fala que você vai se alimentar melhor, você não se alimenta. Você fala que você vai começar a treinar, só que você não treina. Essas falsas promessas ditas para si próprio roubam sua autoconfiança. Mas é, galera, beach tênis e dança de salão, a Nara tá terrível, é isso mesmo, Nara, muito bom. Nado, bicicleta e patinação, né, no caso, muito bom, Lara, sensacional. Musculação e caminhada, muito bom. Faz isso, estou tentando o retorno. Então, retorne.
Porque ao encerrar a atividade física, o seu corpo libera hormônios que vão reajustar o seu sistema de recompensa. E muitos de vocês talvez não saibam nem o que é um sistema de recompensa, mas é como o seu cérebro ele lida e reage com realizações. Se você come muita porcaria, se você passa muito tempo no celular, a sua motivação ela é drenada. E aí você começa a acreditar e também se viciar em recompensas rápidas. Quando você passa a treinar e se exercitar, agora você está provando para o seu cérebro que as recompensas que você deseja são recompensas que têm um preço. E se esse preço existe e você paga por ele, você ganha muito mais autoconfiança. Há muitos anos atrás, eu comecei a treinar a primeira vez. Isso daí foi por volta de 2018. E na época eu treinei 1 mês, 2, acho que uns 3 meses mais ou menos. Me fazia muito bem. Só que eu não conseguia emplacar esse ritmo de treino. E aí em 2019, eu voltei a treinar. Na época que eu voltei a treinar, consegui treinar durante 6 meses e baixei o percentual de gordura muito bem. E fiquei bem magro, assim. Eu gostava do que eu via. Mas aí veio o fatídico ano de 2020, as academias fecharam e eu me abandonei. E quando eu me abandonei, aconteceu isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Isso daqui é uma maneira não apenas de ser vulnerável, mas é uma forma de mostrar para você o que pode acontecer quando a gente toma a decisão de deixar de cuidar da gente, que essa é a realidade. Então isso daqui que eu vou mostrar para você é uma maneira de estimular para que você acredite que você consegue, que você é capaz e etc. Né? Não basta apenas falar, eu preciso mostrar para você. Então no ano de 2021 era um ano muito complicado, muito complexo, passava e eu esse estado, né? Lembrando que isso daqui não era apenas um estado físico, tá, senhores? Isso daqui era um estado emocional. E infelizmente, eu acho que eu não vou conseguir tapar aqui, mas, bom, eu vou mostrar rapidinho. Mas eu fiquei desse jeito aqui, ó. Vocês conseguem ver? E aqui, galera, eu tava mal, assim, mal de verdade. Isso tinha um impacto direto na minha vida, na minha emoção, nos meus sentimentos, etc. E aí eu tomei a decisão de levar isso a sério. E depois que eu levei isso a sério, eu consegui ter um resultado muito diferente. Isso daqui que eu vou mostrar é uma prova para vocês que você consegue. Tá bom? Então isso daqui aconteceu na minha pior versão. E aqui é uma foto da minha versão atual, que tá melhor, né? Acho que vai carregar aí, mas tá melhor. Tá vendo? Aí. Então essa foi a diferença, né? Esse foi o resultado que eu consegui. Esse resultado que eu estou mostrando para você, ele não é necessariamente uma maneira de falar para você que é só o físico. Não é só o físico. É a mente. É a sua cabeça. Então, quando você toma uma decisão, aquele resultado que você viu, se eu não me engano, naquela época eu estava com uns 91 quilos, mais ou menos, e aqui já sou eu com 82, 83 quilos, né, um percentual de gordura muito menor, e aí uma massa muito maior. Então isso daqui que eu estou mostrando para você é uma maneira de falar o seguinte para você. Se você não fizer por você, ninguém vai fazer. É difícil, Bulhões? É difícil. Mas permanecer não gostando do seu corpo é mais difícil. Bulhões, é desafiador? É desafiador. Mas continuar se olhando no espelho e não gostando do que você vê é ainda mais desafiador. Então perceba que essa decisão de cuidar do seu físico, na verdade, não é apenas uma maneira de ficar mais bonito, mas sim é uma maneira de se tornar muito mais autoconfiante. E olha que coisa curiosa. A partir do momento, sim, isso daqui é segredo, tá? Isso daqui acontece nos bastidores. Mas a partir do momento que eu emagreci, eu consegui fazer mais dinheiro, eu consegui fechar mais eventos, eu fui levado a sério. E também isso daqui tem outros pontos, né? Também como mudança de postura, posicionamento, roupas e etc. Mas fato é que se você está acima do peso, principalmente quando você é um criador de conteúdo, as pessoas tendem a não te levar muito a sério. Isso daí, existem estudos que comprovam isso. Então, um rosto redondo, ele não passa tanta credibilidade. E é complicado falar isso para você,
até depois de tudo isso que eu vivi. Mas isso é uma realidade. Então, quando você está na sua pior versão, a pessoa que deixou você para trás, dentro da sua cabeça, ela tem razão. Porque você pensando consigo, você fala, não, mas ela me abandonou, ela me deixou, ela terminou comigo, ela estava certa. Eu não sou interessante. Eu não sou bonito. Eu não sou bom. Eu não sou legal. E por isso ele tinha razão de ir embora. Então você percebe, isso aqui que eu vou falar pra você é chocante. Mas até na separação, muita gente fica do lado da pessoa que foi embora, pô. Tipo assim, ele tinha razão, eu não sou bom mesmo, eu não sou bonito mesmo, eu não sou interessante mesmo. E não é assim, você tem que ficar do seu lado. E a partir desse momento tomar a decisão de reconstruir essa nova versão. Para que um drive mental, o que é um drive mental? É um pensamento constante, ele seja alterado. Porque a quebra do abandono acontece quando você deixa de ser a pessoa que o outro abandonou e se torna a pessoa que a outra pessoa perdeu. Preste muita atenção. Você deixa de ser a pessoa que o outro abandonou e se torna a pessoa que o outro perdeu. Isso daqui é muito poderoso. Porque sendo a pessoa que o outro abandonou, o seu senso de valor ele é muito pequeno. É quase que nenhum. Agora, sendo a pessoa que o outro perdeu, o seu senso de valor ele aumenta. Eu sempre uso como uma ancoragem para explicar essa diferença a história do diamante. Isso é uma história que nós temos uma live exclusiva sobre isso dentro do Método FB. Nesse domingo eu criei um roteiro, nós vamos fazer um vídeo especial no YouTube para falar sobre isso, que é o dilema do diamante e da pedra. Então, os alunos que estão aí ao vivo, eles já estão escrevendo sobre isso. Inclusive, eu quero até dizer aqui, se tem algum aluno novo aí do método para a gente te dar bom dia. Bom dia não, né? Boas-vindas. Né? Se tiver, escreva. Eu sou aluno novo, nós vamos fazer uma recepção especial para você aqui na live. Então, como é que isso daí funciona? Quando você se considera alguém sem valor, você é abandonado. E quando você enxerga valor em si mesmo, você foi a pessoa que foi perdida. Há uma diferença significativa. No primeiro caso, você é uma espécie de pedra. E as pedras nós abandonamos. Se você pegar uma pedra e levar na frente da sua casa e colocar na calçada, você pode passar lá uma semana depois. A pedra vai estar lá. Se você pegar um diamante e colocar na frente da sua casa e chegar lá em 10 minutos depois, a pedra sumiu de diamante. Porque o diamante brilha, o diamante tem valor, o diamante é raro, ele é especial. E essa simbologia exemplifica a sua postura diante o fim. Se a sua postura é de alguém que vai ficar de cabeça baixa, você foi abandonado. E se você foi abandonado uma vez, você pode desenvolver a crença que você poderá ser abandonado diversas outras vezes. Porém, quando você entende que você foi perdido, aí o sentimento muda. Porque você percebe que alguém não valorizou você e quem perdeu foi quem não valorizou. No final das contas, quem foi embora deixou para trás algo que não vai ter novamente. E por isso é necessário que você construa esse valor. Isso nós ensinamos dentro do Método FB, mais precisamente ali no nosso curso completo do MMV. Quero usar esse momento também para dar boas-vindas a todos os novos alunos do método. Deixa eu ver se dá certo aqui. Dá certo. Como é que é os fogos? Vocês lembram? Eu não lembro como é que eram os fogos. Mas eu achei assim, né? É isso. Aí eu lembrei. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que são novos alunos do Método FB. Quem já é veterano aqui, escreva aqui boas-vindas para os novos alunos. Vocês que são alunos dentro da nossa plataforma, inclusive você que é aluno novo, conta aí o que você achou da nossa plataforma. Mais bonita que a Netflix, né? Você que é aluno do Método FB, lá dentro tem um curso chamado MMV. Esse curso é um curso completo. Na época que nós lançamos o curso do Método FB, esse curso do MMV, que foi em 2022, setembro de 2022, 2 anos antes do meu aniversário, nós tivemos uma aquisição de mais de 1.100 alunos em menos de 24 horas. Então foi um sucesso, né? Um dos recordes de faturamento e impacto que eu tive ao longo da vida. Nesse curso, o primeiro módulo é a sua nova versão. Nesse novo módulo, há uma aula chamada construção.
nessa aula eu falo algo muito precioso que eu quero dividir até gratuitamente aqui com vocês, que é o seguinte: muitos de vocês já tiveram aquela experiência de passar por um lugar e ver um prédio pronto. E você fala assim, caraca, esse prédio surgiu do nada, não é assim? E isso não é verdade. Antigamente, na época da construção daquele prédio, você via o andaime, você via a lona, você via os ferros, você via o concreto. Só que, por uma questão de percepção, isso é um fenômeno visual, aquilo não te chamava a atenção. Dentro da construção, os entulhos, eles não chamam a atenção. E a partir do momento em que a obra está pronta, a sua atenção ela é confiscada. Esse fenômeno é tão interessante porque na época da nossa reconstrução, e aqui eu já estou falando de você, é bom que você não chame atenção. É bom que as pessoas não acreditem em você. É excelente que ninguém vá lá, curta ou chame você para sair. Nesse processo de reconstrução, no seu modo caverna pessoal, você precisa de tempo para você. E esse é o nosso erro. Às vezes você tem tempo para todo mundo, menos para si mesmo. Durante muito tempo, você tem amor para dar para todo mundo, menos para você. Na reconstrução, é necessário que você se retire desse espetáculo, pare de rivalizar com a pessoa que o seu ex está ficando, pare de tentar provar para os outros que você ficou para trás e você foi a vítima. Não, se retira, ok? Você está em obra. É como o João colocou, desculpe o transtorno, estamos em obras, a gente falou isso numa live muito especial. Então esse estar em obra é, na verdade, uma maneira exatamente assertiva de você se retirar para se cuidar. Esse é o ponto, perfeito? E aí você vai ver que as coisas vão se movimentando. O Diego colocou, eu fiz contato zero e uma semana atrás minha ex pediu para desbloquear ela. Quando você muda, a Anne colocou, a live não está no YouTube? Não, Anne, a gente está fazendo hoje só no Instagram para ver se está tudo certo aqui. Porque as últimas lives que a gente fez no Instagram tiveram vários problemas. Então hoje a gente está fazendo só aqui no Instagram para ver se está tudo certo. Amanhã a gente volta para o YouTube com a live Conselhos Amorosos. Inclusive, se você ainda não está no nosso canal do YouTube, entre lá, porque, galera, o canal está sensacional. Então você vai percebendo que, após mudar a sua postura, as pessoas vão mudando a maneira como elas tratam você. Esse processo de reconstrução e recuperação de valor, ele vai ser extremamente importante na sua relação consigo próprio. E aqui eu quero propor para você um dilema. Ó o Samuca. Tamo junto, Samuca. Presta muita atenção. Presta muita atenção nisso daqui que eu vou te falar, tá? Foca aqui em mim. Você deixaria o seu celular na mão de um desconhecido? Sim ou não? Ó, nós somos 220 pessoas, eu quero que todo mundo responda, tá? Essa dinâmica só vai funcionar se todo mundo responder. Inclusive, envia essa live para 3 pessoas e chama essa galera aqui para a live. Até o final eu quero dividir uma coisa com vocês e eu quero contar com vocês. Você deixaria o seu celular na mão de uma pessoa que você não conhece? Você deixaria? Deixaria? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Ó, não, nunca, não. A Jesus colocou sim. A Beth não. A Lê também colocou não. Elisa, Hanner. A Mari falou que sim. O Cícero também não. Sim ou não? Você ia pegar aí o seu iPhone, seu Galaxy, não sei qual que é o celular que você utiliza, você ia deixar na mão de um desconhecido? Sim ou não? Talvez sim. Sim ou não? Bom, 90% de vocês responderam que não, 10% responderam que sim, 9% que sim e 1% respondeu talvez. Perfeito. Se você não se sente à vontade de deixar o seu celular na mão de um desconhecido, como é que você se sente tão à vontade de deixar seu coração na mão de um desconhecido? Pense bem. Por que há uma facilidade tão grande de entregar algo tão importante
nas mãos de uma pessoa que você pouco conhece? Por que existe um apelo emocional particular tão intenso para você ter alguém do seu lado, sendo que você não sabe nem quem é essa pessoa? Entendeu? Então isso daí é extremamente fundamental para você avaliar a postura que você tem em relação às pessoas que você permite entrar na sua vida. Se você não se sente à vontade de colocar algo material na mão de uma pessoa que você não conhece, então você não deveria colocar o seu coração na mão dessa pessoa. Perfeito? Eu sei que é loucura falar isso dessa forma, mas a real é que nós nos desconhecemos tanto ao ponto de se entregar para alguém que a gente não conhece. E esse é um dos maiores problemas pré-abandono. Porque o abandono ele não começa na separação, ele começa muito antes. Você se abandona e aí escolhe alguém. E depois essa pessoa te abandona também. Se você não tivesse se abandonado, provavelmente você jamais seria abandonado. E aqui, antes da gente finalizar, eu tenho 2 casos. Quando eu era do ensino médio, eu tinha 2 amigas, a Aline e a Letícia. Perfeito? A Aline era uma menina incrível, muito gente boa, bonita, maravilhosa. Uma grande amiga. Só que a Aline ela tinha um problema, porque na época ela era dependente emocional e eu não tinha acesso ao conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos. Mas eu percebi uma coisa, que embora a Aline fosse extremamente interessante, bonita e uma menina incrível, os caras que ficavam com ela tinham muita facilidade em dispersá-las. Entende? Você fala coisas que eu nunca ouvi na vida com 59 anos. Isso é muito bom, porque isso significa que você está no lugar certo. E você está com as pessoas certas. E todos vocês que estão aqui estão no lugar certo com as pessoas certas. Perfeito? Agora presta atenção. Embora a Aline fosse tudo isso, as pessoas não tinham dificuldade em dispersá-las, em deixá-la para lá, em abandoná-la. Agora, a Letícia, não. A Letícia, os caras brigavam para ficar com ela. E ela não queria ficar com ninguém. Os caras tentavam provar, escreviam cartas, bilhetes, compravam caixa de chocolate. E uma vez um cara até pediu uma pizza na porta da escola para tentar, de alguma maneira, comovê-la. E a pergunta que eu me faço e me fazia é: por que as pessoas tão facilmente abandonam a Aline? E por que as pessoas valorizam tanto a Letícia? Por que alguém faz tanta falta e por que tem gente que não faz falta alguma? E eu descobri ao longo do tempo que isso não está ligado à pessoa em si, a aparência, jeito, o corpo. Não. Isso está ligado a uma coisa chamada posicionamento. O posicionamento da Aline era muito bom, só que a Aline era uma pessoa que ela entrava nas relações já com medo de ser abandonada. E ao entrar nas relações com medo de ser abandonada, ela agia impulsivamente de uma maneira em que as pessoas que estavam com ela falavam: nossa, essa menina é muito pegajosa. Ela quer estar junto toda hora, ela quer ficar grudada, ela quer ter atenção a todo tempo. E isso, infelizmente, vai fazendo o quê? Vai fazendo com que as pessoas enjoem de você. Afinal de contas, o segredo do prazer está na sua quantidade. Se você fosse obrigado a comer todos os dias a sua comida favorita, de manhã, de tarde e à noite, após uma semana você iria detestar essa comida. A menos que você fosse um bodybuilder e tivesse que comer arroz, tilápia e brócolis durante um off-season. Mas a verdade é que quando você começa a privar as pessoas da sua presença, essa ausência articulada, ela vai gerando valor. E as pessoas passam a sentir a sua falta. Inclusive, se você não sabe fazer falta, existe uma aula exclusiva lá dentro do Método FB, se eu não me engano, no módulo Psicologia da Atração, que a gente fala isso, o segredo de fazer falta. Então, quando você passa a se posicionar de uma maneira em que as pessoas elas não têm você, mas elas estão com você, elas passam a te olhar diferente. Já que elas não têm você, elas têm a chance de perder você.
Agora, quando as pessoas sabem que elas têm você na mão, você sabe o que é que elas fazem? Elas fecham a mão. Ou elas prendem você, ou elas sufocam você. Ou simplesmente jogam você fora. E eu digo isso para que você tome a decisão de não ser apenas como a Aline, que era uma pessoa incrível, mas que não tinha um posicionamento, uma postura. Mas que você aprenda a fazer falta dentro do aspecto de que você não é alguém que as pessoas podem abandonar. Por isso, crie para você áreas da vida em que você sinta prazer. E aqui eu vou fazer um desabafo, tá bom, galera? Durante um tempo, eu não queria fazer live, certo? Inclusive nessa época que você viu a foto aí. Eu não queria fazer live. Por que eu não queria isso? Porque eu estava esgotado de falar de relacionamento. Eu falei de relacionamento durante tanto tempo. E aí, cara, eu casei. Casei com uma mulher incrível. Não sofro mais por amor. Tenho uma filha. Na época minha filhinha era pequenininha, certo? Então, afetivamente, não havia mais dor. Eu não queria mais ficar falando sobre isso. E essa falta de tesão por esse assunto me desmotivou a não querer mais criar conteúdo sobre isso. Então, quando você não está motivado, é muito difícil você fazer qualquer coisa. E o que eu tive que fazer? Criar outras áreas como desenvolvimento humano, como falar sobre motivação, falar sobre alta performance, falar sobre melhor versão, para além de mostrar para você que é possível você desbloquear essa melhor versão em outras áreas da sua vida, recuperar o meu prazer em criar conteúdo. E o que eu quero provar para você é que existem sempre duas maneiras de você tentar resolver seu problema. A primeira é desistir. E tem gente que desiste. Bulhões, quer saber de uma coisa? Desisto, mas não vai resolver. E a segunda é mudar a sua estratégia. Quem muda a estratégia, muda o resultado. E se você muda o resultado, você muda os relacionamentos. O mundo nunca vai mudar para você. Mas se você mudar para o mundo, você vai mudar o mundo que você vive. Quando eu tomo essa decisão, eu começo a ter mais tempo de qualidade, ter mais autoconfiança, ter prazer para fazer aquilo que eu faço, e isso vai impactar todas as áreas da nossa vida. Então o que eu quero mostrar para vocês essa manhã é que o abandono, ele só vai acontecer se você permitir. Se você se abandonar. Portanto, não se abandone. Não deixe de cuidar da sua aparência. Se você é mulher, amiga, ir num salão de beleza e fazer as suas unhas, a sua sobrancelha, o seu cabelo, isso daí não é apenas higiene, não, isso daí é uma ferramenta, certo? Eu sempre costumo dizer que o salão de beleza é uma caverna que a mulher ela entra e volta mais forte, é a armadura dela. O homem é a mesma coisa. Se você não cuidar da sua aparência, meu amigo, se você não cuidar do seu corpo, você vai se sentir alguém depreciado, alguém que vale muito menos do que as pessoas veem. Quando você começa a ter autocuidado, esse autocuidado vai gerando em você o quê? Autoconfiança. E por isso é fundamental que dentro das práticas diárias que você tem na sua vida, você insira o autoinvestimento, que é investir em si, investir em uma qualidade menor, investir em uma atividade física, é investir em tempo de qualidade consigo mesmo, como nós falamos na semana passada, tempo de qualidade sozinho, para que essas decisões criem em você uma mentalidade na qual você sabe quem você é e você sabe que você é especial. Sobretudo, sempre que eu falo sobre alto valor, eu faço questão de ancorar para você o que Paulo escreve aos Coríntios. E ele diz, porque vocês foram comprados por um bom preço. Se você acha que você não vale nada, eu sugiro que você repense essa verdade, essa crença, e associe a isso, ancore a isso a ideia de que Jesus morreu por você. Não há valor maior do que alguém que criou um mundo morrer no seu lugar. E isso, para mim e para você, precisa gerar um impacto de valor. Você é alguém especial. Você é alguém valioso. E por isso você não pode se abandonar. E se você está aqui e não sabe como fazer isso, está perdido em tudo isso que eu falei e não sabe por onde começar, eu te convido a se tornar membro do Método FB. Nossa plataforma de inteligência emocional, que é a maior plataforma de inteligência emocional do Brasil, para que você possa colocar um ponto final nessa dependência emocional, na carência afetiva
e se torne uma pessoa de mais alto valor. Dito isso, se você já está aqui e quer entrar dentro do método, escreva Viver aí nos comentários. Você vai receber uma condição exclusiva no seu direct e você vai se tornar membro da maior plataforma de inteligência emocional do Brasil, na qual eu acredito que 70% de vocês aqui na live já estão. Bulhões, qual será a data da mentoria fechada para os membros do MFB, as novas faixas, a partir do mês que vem? E ó, eu vou dar um spoiler aqui para vocês, tá? A partir do próximo mês, dentro do método, nós vamos ter um programa para mulheres e um programa para homens. Esse programa vai se chamar Faixa Rosa e Faixa Azul. Então como é que funciona? A frequência feminina ela é diferente da frequência masculina. E aí nós vamos criar um conteúdo exclusivo. Esse conteúdo ele vai ser ao vivo para mulheres e um conteúdo exclusivo para homens. E no final desse treinamento, eu quero muito reunir vocês. Porque eu tenho certeza que muito melhor do que Tinder, muito melhor do que essas porcarias, é juntar esses alunos que... Tem alguns alunos que já se juntaram aí, né? É ou não é? Ah, vocês acham que eu não sei, né, galera? Vocês acham que eu não conheço meus alunos? Tem uns alunos aí que já se juntaram, mas eu quero fazer isso de uma maneira intencional, ok? E lembrando que o faixa rosa eu lutei muito para ter, porque dizem aí que o faixa rosa é a mulher do chefe do crime, né? E aí eu falo, minhas faixas rosa, a Polícia Federal vai me bater aqui na porta. Mas isso foi calculado e isso daí vai dar muito certo. Outro ponto que eu quero falar com vocês, eu quero muito falar sobre comunicação e eu estou organizando à noite para a gente fazer uma live sobre comunicação. Se vocês topam, escrevam eu topo. E lembrando sempre, para você ter todo acesso a todo o conteúdo que eu estou falando aqui, basta você entrar no Método FB. A plataforma do Método FB proporciona para você uma assinatura de 1 ano. Então você vai investir aí um valor muito baixo para que você tenha acesso a 1 ano inteiro de inteligência emocional, psicologia da atração aplicada e, sobretudo, para você construir a sua melhor versão. Não é aluno ainda? Escreva Viver, vem com a gente, vem viver a sua melhor versão, seja um FB, seja um faixa branca. E ó, se vocês toparam, à noite, vou fazer uma live especial. Eu vou confirmar com vocês aí nos stories e aí a gente vai fazer essa live entre as 8 e as 9 horas. Perfeito? Eu já tenho até aqui a aula que eu preparei para falar sobre comunicação e a comunicação impacta diretamente os relacionamentos. Isso que eu estou fazendo é uma coisa que eu tenho sentido queimar no meu coração e eu quero fazer isso daí para vocês. Perfeito? Tamo junto, que Deus te abençoe e para você que vai entrar hoje no Método FB, seja bem-vindo aos melhores dias da sua vida. Amanhã também vai ter live e amanhã a gente já volta para o YouTube e para o Instagram também, para que a gente fale sobre conselhos amorosos. Um grande beijo e até daqui a pouco.